Cara, quando eu fui pra lá era uma gastronomia bem simples, mas ao mesmo tempo muito boa, assim, muito bem servida. Não acredito que seja uma comida, umas receitas caras de fazer. Tem fila pra entrar? E acho que assim, o grande mérito é ter essa simplicidade também, que retrata um pouco como é que é a vida do pessoal lá também, né? A vida dos ribeirinhos não é uma vida tão fácil, assim, uma vida mais difícil. Conheço bastante por Alex Atala ou por pessoas que utilizam os ingredientes de lá para fazer comida aqui. Talvez por assistir Masterchef, mas nada muito além disso. Acho que é uma comida mais tradicional da Amazônia, mas hoje conseguiram transformar em algo mais requintado, algo mais chique. Uma formiga que o Atala vende, que algo seria algo cultural, algo daquele povo, e foi transformado em um produto. Eu imagino, acho que coisas bem exóticas, as combinações bem diferentes, acho que deve ter muitas espécies de peixe, tal, de frutas bem diferentes, mas acho que, não sei, eu penso em harmonia de sabores, não sei, várias coisas diferentes que não tem aqui, tipo temperos e tal. Que aqui em São Paulo, talvez no Brasil, eu não acho que seja muito valorizado, porque eu nunca vi um restaurante assim, mais ou menos com essa temática, mas acho que poderia ser uma coisa bem requintada. Entre os diversos aspectos que tornam a Amazônia conhecida internacionalmente, hoje um dos principais destaques, sem dúvida, é a gastronomia. Os ingredientes exóticos e a potencialidade que a região tem para criar pratos e para trazer uma cultura, uma identidade cultural para a sua alimentação é muito forte. Isso tem despertado o interesse não só de chefes de cozinha, como de entusiastas da culinária e de pessoas interessadas no turismo gastronômico. Na região amazônica, mais especificamente no Pará, a gente vê hoje o desenvolvimento disso e uma frente de pessoas que estão tornando esse movimento cada vez mais forte. Eu acho que o brasileiro ele não conhece totalmente a gastronomia paraense. Ele conhece alguns nomes, ele conhece o açaí, ele ouviu falar do jambu, do tucupi, mas poucos ouviram também falar, não são tantos. Então não sei se ele realmente conhece. Às vezes mistura com um pouco do Nordeste. Então as pessoas às vezes não sabem nem qual é a diferença entre Norte e Nordeste. Então a realidade é que ainda não tem uma disseminação em pessoas muito qualificadas, né, dentro de chefes ou pessoas de cozinha. Tem um grupo de pessoas que sabem ouvir falar, então conhece produtos, trabalham até com alguns. Tem restaurante em São Paulo com comidas nordestinas e paraenses, mas não existe uma percepção da sociedade sobre isso. É uma percepção assim, o Amazônia ele busca uma coisa muito, com uma qualidade muito forte, são comidas com temperos fortes, né? Então o que acontece? Ele tem uma percepção de algumas coisas que são muito típicas, ligadas ao açaí, ligadas à farinha, mas ele está apto a certas mudanças, certas características, um desenho um pouco diversificado do que é, na realidade, assim, o que era antes o modelo comum, que continua existindo, um pouco mais adaptado, e existem os dois caminhos. Se a gente for hoje na região amazônica, se a gente for em Belém, se a gente for no estado do Pará, a gente vai ver que tem modelo da comida tradicional, mantendo o tradicional, aquilo que sempre existiu, e alguns modelos se chamando de gourmet, transformando o tradicional numa coisa requintada com outras caras, outras misturas, né? Por exemplo, tem um francês que a gente sabe que ele tem restaurantes nos Estados Unidos, na França, que ele veio para a Amazônia, começou a levar o pirarucu, exportar para a França e usa o pirarucu com caviar. Então, olha uma mistura, uma ideia dessa, levando uma coisa local com uma mistura de uma coisa muito internacional. Todo esse movimento, se nós compararmos há 5 anos atrás, ele não existia. Se começou a pensar na gastronomia paraense como algo diferente e algo que trazia uma carga simbólica muito grande. E isso deu toda essa credibilidade para que a região pudesse fornecer ingredientes diferentes, pudesse contribuir com pratos que tivessem essa carga simbólica, que tivessem esse apelo da identidade amazônica da região muito forte. O cenário gastronômico é um cenário que vem se tornando realmente muito ativo, muito diversificado, por causa do próprio intercâmbio de pessoas e de produtos regionais. Por causa da disseminação de algumas participações em feiras e eventos de produtos típicos nossos, como o jambu, como o tucupi e outros da região amazônica, né? O que aconteceu? Muitos
grandes chefes do mundo vieram visitar Belém, vieram participar de feiras em Belém, vieram fazer certo tipo de intercâmbio, projetos, e bons chefes da região amazônica que fizeram intercâmbios, fizeram estudos fora. Então a gente vê que no decorrer dos últimos anos isso vem mudando bastante, ou seja, nós estamos com um cenário que aquela nossa comida típica que sempre existiu está cada vez mais avançada. Ela é aquela mesma coisa que nós tínhamos, mas com algum toque de requinte, algum toque de diversificação. As mudanças são, acho que é no tipo de preparo, acho que é no tipo de apresentação, né? Por exemplo, fazer um nhoque, que é uma comida típica italiana, feita de pupunha, que é uma fruta própria local. Então são adaptações realmente de coisas já existentes com ambientes, produtos próprios da região. Então fazer aquilo que já existe, mas com outros produtos, né? E com mistura de aprendizados, de experiências, tanto das pessoas de fora como das pessoas de dentro locais. Muitos produtores conseguem hoje credibilidade e visibilidade fora do estado, fora do seu município. A exemplos, nós temos a farinha de Bragança, do Seu Bené, nós temos o chocolate orgânico da Dona Lena, do Cumbu, e outros produtores que muitas vezes são pequenos produtores que têm um processo produtivo totalmente artesanal e que conseguiram, através do seu produto ou da sua criatividade, consolidar uma marca, mesmo ela sendo uma marca pessoal, conseguiram consolidar isso nesse cenário que nós estamos vivendo. E teve todo um trabalho também para a gente tirar do pilão, porque a gente fazia no pilão, né? Socando. Sim. E colocava açúcar para que ele compactasse, dessa pasta, né? Legal. Aí eu fui, tentei tirar, tenei alguns liquidificadores até que eu consegui chegar no moinho e tirei o açúcar. Aí ele ficou 100%. Então, na oportunidade, não tinha o plástico. Era o papel e a folha. Você está entendendo? O papel e a folha. Essa folha de Guarumã, a gente ela era uma folha tinha muita utilidade para muita coisa. Para empaneirar a farinha, para você enrolar carne no mercado pesado, botava na folha, enrolava e botava na cesta. Você está vendo? Aí, de repentemente, a tecnologia, você sabe que avançou muito no Brasil, no mundo todo, né? Aí sumiu, apareceu o plástico. Quem trabalhava com essa farinha no paneiro foram se acabando. Os novos, quando veio o plástico, quem é que quer fazer o paneiro, né? Quem é que quer ter? É um trabalho muito grande para você fazer o paneiro, empaneirar, fazer o amarrado. Aí ninguém mais teve essa preocupação. Já vende no saco. Vende na saca de 60 quilos, 50 quilos, né? Aí o pessoal já vai retalhar de quilo, 5 quilos, 2 quilos, 3 quilos, já bota em outra sacola, né? Então essa cultura acabou. Já é perceptível uma visão estratégica a partir de alguns produtores em transformar o seu produto em algo que não é estritamente regional, e sim um produto que pode ser levado a outros mercados, a mercados internacionais. Há uma visão hoje gerencial que favorece o mercado local, transformando pequenos produtores que antes talvez não tivessem a visão ou não tivessem os equipamentos necessários para transformar o seu produto e deixá-lo numa escala que possa atender ao mercado internacional, e que hoje, com esse processo de adesão da culinária, com esse processo de institucionalização da culinária, pode favorecer a esse ambiente onde eles possam de fato investir e de fato aproveitar o momento do interesse pela gastronomia amazônica e desenvolver o seu negócio, desenvolver o seu produto para que ele entre na cadeia de produtos gastronômicos com identidade, mas também com a qualidade que deve ter, com todo, digamos, a certificação que é necessária dependendo do mercado, e que possa de fato participar do desenvolvimento econômico ou desenvolvimento sustentável da região. Ah, eu estou aqui. Olha eu aqui. Aqui eu. Não vai dar pra ler agora. Deixa eu ver. Pode ler. Poxa, um momento bom desses vai esperar? Não, tem que ler. Filha do escorpião.
Colocar os olhos aqui. Iniciativa para ser saboreada. Dona Nina transformou o próprio sítio do Combu em uma fábrica artesanal de chocolate, atraindo olhares de chefes e turistas do mundo todo. A matéria é do Luiz Otávio Lucas. Reconhecimento do Pará como um polo gastronômico se deve em grande parte ao chocolate produzido a partir do cacau cultivado no estado. Nós produzimos por ano 105 mil toneladas de frutos. Nessa escala grandiosa, se destaca uma pequena indústria artesanal de chocolate orgânico, Filha do Combu. Como o próprio nome sugere, está localizada na Ilha do Combu, em Belém. A iniciativa é de Isete de Santos Costa, 53 anos, mais conhecida como Dona Nina, e produz de 60 a 70 quilos de chocolate por mês, junto com 7 colaboradores. O sabor incomparável do chocolate, feito com cacau da ilha, encanta a gente do mundo inteiro. E o produto é feito na hora, na frente dos clientes. Os visitantes conferem e logo a moagem das amêndoas de cacau seco, colhido na ilha, que vão dar origem aos produtos. Conforme a gente foi conversando com esses agentes que trabalham essa questão de como trazer desenvolvimento por meio da cultura culinária, a gente encontrou 3 perspectivas diferentes. Então, a primeira perspectiva é uma perspectiva que está ligada a agentes estatais ou a agentes que não são necessariamente estatais, mas que têm um contato grande com políticas públicas, como é o caso do próprio Sebrae, que trabalham nesse desenvolvimento fitossanitário e gerencial de pequenos comerciantes e de pequenos produtores. Então, são agentes que vão ensinar um pequeno comerciante a fazer um livro caixa, ou que vão mostrar para um pequeno produtor como é que tem que ser realizada a manufatura de um ingrediente. Então, por exemplo, se hoje é usado um recipiente de madeira, tem que ser usado um recipiente de plástico. Se existe uma fábrica de farinha que não tem uma manutenção de higienização constante, precisa ser reformado, precisa ser colocado alvenaria, precisa ser colocado azulejo, para que isso esteja de acordo com as normas fitossanitárias, inclusive porque houve caso, por exemplo, de uma epidemia de doença de Chagas em Belém, que foi causada pelo consumo de açaí que não era processado da maneira correta. Por outro lado, quando a gente olha essa estratégia de sanitização e de gerencialização desses produtores tradicionais, a gente corre o risco de perder um pouco a cultura que os torna refinados. Porque se um dos pilares da gastronomia hoje é, então, a busca pelo diferente, a busca pelo ingrediente puro, a busca pela tradição, quando a gente sanitiza e transforma tudo em processo, a gente tira esse caráter tradicional desses produtores. Além de tudo, a gente tem um outro desafio, que é muitas vezes a gente está falando com pessoas que têm técnicas milenares de manufatura desses ingredientes e que tem dificuldade, às vezes, de lidar com um recipiente de plástico, porque essa pessoa não vai saber fazer o descarte da maneira correta. Então, ela vai fazer o descarte diretamente na natureza. Então, existe uma tensão entre a padronização e a modernização gerencial, que ela é necessária pela parte fitossanitária, e a questão da manutenção dessa cultura culinária. Então, como que a gente equilibra essas duas coisas? Então, existem alguns outros agentes que procuram realmente trabalhar esse equilíbrio, como trabalhando diretamente com os produtores de uma maneira que vai promover essa fitossanitização, que vai promover uma melhoria de vida para eles, uma maior formalização para eles, mas ao mesmo tempo transforma esse caráter cultural em um posicionamento de mercado.
que é o caso do trabalho do Instituto Paulo Martins, que é um instituto que há muitas décadas já em Belém vem trabalhando a gastronomia paraense como uma forma de valorizar essa tradição. Então, ele vai trabalhar com os produtores para tentar articular essa mínima necessidade de processos gerenciais com uma manutenção da cultura e da tradição. E quando eles fazem isso, eles conseguem vender isso de uma maneira interessante nos mercados mais cosmopolitas, como São Paulo, Rio de Janeiro e sul do país, ao comunicar por meio de embalagem, ao comunicar por meio de estratégia de varejo, ao comunicar por meio da organização de eventos gastronômicos, em Belém também, e especialmente em Belém, que essa cultura ela é importante e ela pode ser consumida de uma maneira segura e de uma maneira refinada por esses consumidores de mercados mais cosmopolitas. É a história minha e a ajuda do Sebrae. Tá entendendo? E aqui tá o seu Bené da farinha, né? Conhecido, o seu Bené da farinha, né? Considerado a melhor farinha do mundo. A de mandioca, né? Farinha de mandioca. Vai ser considerado a melhor farinha de mandioca do mundo, por especialistas europeus e também por brasileiros de todos os campos, né? Porque eu trabalho com essa farinha aqui, ó, nesse paneiro. Esse aqui que foi a história que me levou para o conhecimento, foi o paneiro.